Bem-vindos a mais uma videoaula da Universidade Corporativa Sebrae. Essa é uma iniciativa da Unidade de Políticas Públicas, da Unidade de Atendimento Individual e da Unidade de Gestão de Pessoas. E o nosso tema hoje é o empreendedor individual, essa figura que promete mudar a vida de milhões de empreendedores pelo Brasil e que entrou em vigor no último dia 1º de julho. Antes de tudo, cabe frisar que essa é a segunda edição dessa videoaula, justamente porque várias regulamentações vêm acontecendo, vários novos incentivos ao empreendedor individual vêm sendo disponibilizados, pensados, discutidos, e a ideia é trazer para vocês esse tema com o maior nível de detalhe possível. Já entrando no conceito do empreendedor individual, cabe frisar que essa nova figura está no bojo da nossa Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a Lei Complementar 123. As últimas alterações na Lei Geral trouxeram a figura do empreendedor individual. Então, antes de tudo, cabe frisar aqui, justamente que o empreendedor individual faz parte da Lei Geral e, além disso tudo, ele faz parte do Simples Nacional. Ele nasce como uma faixa do Simples Nacional. Então, fazendo um grande apanhado, a gente tem a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que abarca quase 99% das empresas do país, com base naquele conceito de faturamento de até R$ 2.400.000 e algumas poucas exceções, algumas poucas restrições para o enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte como um todo. Dentro da Lei Geral, nós temos o Simples Nacional, que abarca cerca de 80% das empresas do país, e aí há algumas restrições para a opção pelo Simples, principalmente para as categorias de serviços, para aquelas atividades de serviços regulamentadas por lei. E agora nós temos um público que não foi muito bem contemplado com a Lei Geral, que é aquele público, aqueles empreendimentos muito pequenos, na grande maioria das vezes informais. Esse público não tão bem contemplado com a Lei Geral, agora vem a ser contemplado com o empreendedor individual, que é como se fosse uma nova faixa para o Simples, uma grande base para o Simples Nacional. Então a gente pode dizer que o empreendedor individual é um optante pelo Simples, ele está enquadrado na Lei Geral, está enquadrado no Simples Nacional. E aí cabe frisar que os benefícios que existem, que estão sendo discutidos para ele, vão muito além dos benefícios tributários, como a gente vai ver aqui. Então, em termos de conceito, a gente começa por aí. O empreendedor individual, ele faz parte, ele é uma categoria anterior à microempresa optante pelo Simples Nacional. Também há que se ressaltar que, da mesma maneira que ele é optante pelo Simples Nacional, da mesma maneira que ele está dentro da Lei Geral, além dos benefícios que a gente vai ver aqui, a gente lembra que todos os demais benefícios da Lei Geral também são aplicáveis, podem ser usufruídos pelo empreendedor individual. Aprofundando um pouco mais no conceito, de forma mais concreta, quais são os requisitos para um empreendedor se enquadrar como empreendedor individual? Primeiro, ele tem que ter um faturamento bruto anual de até R$ 36.000, R$ 3.000 por mês. Pode variar, R$ 36.000 é o total, ele pode ter um faturamento de R$ 5.000 no mês, R$ 1.000 no outro, zero em outro mês, contanto que a média seja R$ 3.000 por mês e o total no ano seja de R$ 36.000. Ele não pode ter mais do que um empregado, ou seja, um empregado ou nenhum empregado. Ele deve ser um empresário individual, ele não pode ser uma sociedade, ele não pode ter sócios, ele deve exercer aquele empreendimento sozinho, na condição de proprietário, de titular daquele empreendimento sozinho. E por último, ele não pode ser sócio, não pode ter participação em outra empresa, nem ser administrador de outra empresa, de outra sociedade, ou titular de outra empresa, de outro empresário individual. Então, a princípio, esses são os 4 grandes requisitos para um empreendedor, para um empreendimento ser enquadrado na condição de empreendedor individual. Além disso, a gente tem algumas restrições no que toca à natureza da atividade dele. Comércio, em geral, pode perfeitamente ser enquadrado como empreendedor individual, da mesma maneira que a indústria. Agora, nas categorias de serviços, há algumas restrições que merecem ser muito bem observadas. O serviço, em geral, aquele serviço de natureza não regulamentada por lei, que não tem uma natureza intelectual, no sentido de exigir um curso superior, uma formação superior, uma formação universitária, esses serviços podem se valer da figura do empreendedor individual. Os serviços de natureza regulamentada, como, por exemplo, um representante comercial, um corretor de imóveis, além daqueles serviços que, além de natureza regulamentada,
têm a característica de exigir um curso superior, uma formação superior, não podem se valer da condição de empreendedor individual. A única exceção, como nós vamos ver à frente, são as empresas de serviços contábeis, né? Então, fechando, comércio ok, indústria ok, e lembrando, o artesão, quando for enquadrado, ele pode ser enquadrado como empreendedor individual, ele deve ser enquadrado na categoria de indústria, e os serviços de natureza, os serviços não regulamentados por lei, também podem ser enquadrados como empreendedor individual. E aí a gente fala de alguns exemplos, né? Comércio, não há que se citar exemplos, né? O comércio é tradicional, comércio é comércio. Indústria também. Indústria envolve transformação, produção de bens. E os serviços vale a pena citar. São quase 400 atividades, a lista de atividades já foi regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, ela traz quase 400 atividades, aí, em termos de CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Empresariais, são centenas, podendo ser mais, já que há atividades, já que há códigos de classificação, que são muito amplos, né, que dão margem a um grande número ainda de empresas, de atividades aí, diferenciadas. Mas alguns exemplos que podem ser dados em termos de serviços, né, são a lavanderia, salão de beleza, que é muito comum, as atividades de manutenção, reparação e instalação em geral, a organização de festas, usinagem, serviços de digitação, borracheiros, autoescolas, chaveiros, enfim, é uma gama muito grande de serviços e aí merece ser consultada a resolução número 58 do Comitê Gestor do Simples Nacional ou até mesmo o site do Sebrae, o portal do empreendedor, sobre o qual nós vamos falar aqui à frente. E o único serviço de natureza regulamentada por lei que pode ser empreendedor individual, que pode se valer dessa figura, são os escritórios de serviços contábeis. Por força de uma negociação que aconteceu na última modificação da Lei Geral, eles conseguiram ser enquadrados no Simples Nacional, como no anexo 3, é difícil explicar isso agora, mas eles conseguiram um grande benefício tributário, é a única categoria regulamentada por lei de natureza intelectual que conseguiu essa condição tributária e, em contrapartida, foi negociado, né, o movimento contábil negociou uma grande e valorosa participação no processo de registro do empreendedor individual, sobre o que nós vamos falar aqui na frente. Mas é bom lembrar que os escritórios de serviços contábeis podem optar pela nova figura do empreendedor individual. E aí já aquelas atividades que não podem, como a gente já disse, são aqueles serviços que são regulamentados por lei ou que têm por trás a necessidade de uma formação superior, uma formação universitária. Além disso, também não podem optar serviços, algumas categorias de serviços que são intensivas em mão de obra, causariam um grande impacto previdenciário. Então, no primeiro grupo, nós temos os médicos, os advogados, os engenheiros, os arquitetos, enfim, aquela grande gama de prestadores de serviços. Como eu já disse, corretores em geral, corretores de seguros, corretores de imóveis, né, o próprio representante comercial, despachantes, não podem ser empreendedores individuais. E no segundo grupo, na categoria de intensiva mão de obra, né, grande número de trabalhadores, a construção civil e a conservação, vigilância e limpeza, que apesar de poderem optar pelo simples, não podem optar pela figura do empreendedor individual. Então, fechando aqui essa conceituação, essa categorização do empreendedor, de forma um pouco mais técnica, a lei prevê que quem opte pelo Simples Nacional, nas formas do anexo 1, que é o anexo do comércio, 2, que é o anexo da indústria, ou do anexo 3, que é o anexo do serviço em geral e da contabilidade, podem ser empreendedores individuais. Já quem pode optar pelo Simples, no anexo 4 ou no anexo 5, não podem, e aqueles que, naturalmente, não podem optar pelo Simples, também não poderão optar pela figura do empreendedor individual. Aí uma pergunta, né, uma informação que acho que é a primeira que os interessados querem saber. Quanto custa ser empreendedor individual? Quanto eu vou pagar? É importante frisar que o empreendedor individual, isso é uma grande política pública nacional de inclusão previdenciária